Então, falar para vocês assim do que falar de mim, do que eu entendo do negócio de política federal. Até então eu não acompanhava, né? Antes, há uns 2, 3 anos atrás, eu não acompanhava, não entendia nada de política federal, né? E aí, quando começou a época da campanha, né, para presidente, o Bolsonaro, ele não tinha o tempo, era 8 segundos, dá tempo para ele expor os planos dele de governo. E foi onde ele começou a usar as redes sociais, né? E foi aí que eu comecei a acompanhar e ter conhecimento mais sobre o que é uma política federal, né? E eu lembro que era assim antigamente, né? Aí passava lá no Jornal Nacional, sei lá, onde se assistia, e falava assim, que hoje vai ter um pronunciamento, né, do governo federal, tal, para falar de algum tipo, vai subir o salário mínimo, vai isso, né? Então era o que a gente assistia, o que a gente entendia. Daí tá, era sempre assim, um pronunciamento de 2, 3 minutos, aí era ali pronto, né? Aí depois, as viagens, aí tinha aquele monte de viagem, os presidentes, viajou, foi não sei pra onde, o vice tá assumindo, o presidente viajou com a equipe, não sei o quê, então a gente ouvia essas coisas, né? Mas até então a gente não tinha aprofundamento do que poderia estar acontecendo, do que não estava. É claro que tem muita gente que acompanha, que entende. Eu não me interessava, porque onde que eu ia acompanhar isso, né, antes? Aí depois que o Bolsonaro começou, e aí tudo o dia dele todinho ele vai jogando em rede social, né? Você vai acompanhando nas redes sociais, então você vai tendo, depois que ele ganhou, né? Aí você vai vendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o Planalto, né? A casa, e mostrou, e mostra até aquela árvore que todo dia ele chega ali, e o povo tá ali esperando ele, os repórteres, então assim, aí ele tá indo para tal lugar, tudo, né? E é onde que ele fala, tá acontecendo isso, então tá todo mundo acompanhando, e isso é legal, né? Porque você vê hoje nas redes sociais, né? Todo mundo discutindo o que acha que é a favor, que é contra, mas que tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. Antigamente a gente não sabia o que estava acontecendo, eles resolviam. E outra coisa, a Rede Globo era que tinha maior, assim, na cabeça das pessoas, né? Ela que decidia quem ia ser o presidente. E aí a gente olhava lá, via que ela estava apoiando tal pessoa, então aquela pessoa seria a melhor, porque até então a gente não sabia que ela fazia parte da roubalheira do Brasil, né? Que a gente veio descobrindo isso agora, que a gente vai descobrindo quem são as pessoas, os setores que roubavam, que metia a mão, que o nosso país hoje, né, tá do jeito que tá por causa de tanto roubo. Então, assim, o legal é da gente estar acompanhando, todo mundo discutindo política. Hoje a gente senta em família, a gente sabe falar o que está acontecendo, o que não está. Eu vou falar de mim. Eu agradeço, assim, muito mesmo pelo Bolsonaro, porque se não fosse ele, eu garanto que não tinha nada em redes sociais quase com outro, a gente também continuava do mesmo jeito, com um pano aqui vedado e ninguém tava vendo nada. É a minha opinião, né? Eu acho que, assim, mudou muito. É claro que ele é doido, né? Ele é meio doidão, ele fala as coisas assim, mas ele fala o dia a dia, ele é uma pessoa que fala a língua, a gente entende o que ele fala, ele não fica assim só de gravatinha, durinho ali, sentado esperando a câmera ali, não, ele vai lá, então assim, uns gostam, outros não, é claro, é direito de todo mundo, mas num ponto de vista é que todos estão acompanhando. Por causa disso, ele joga tudo em rede nacional, na internet, claro, né, para todos acompanhar, e é onde que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, o que não tá, e se não fosse isso, a gente não sabia não. Eu acho que seria assim, não sei, continuaria tudo às escuras como sempre foi, né?